Então, área de figuras planas, exercícios. O exercício 1. Então, vamos aqui. Para medir a área de um terreno plano, um perito circunscreveu um retângulo ao terreno, conforme mostra a figura abaixo. Qual é a área desse terreno? Bom, ele quer a área dessa figura verde, né? Perceba que essa figura verde não é nenhuma daquelas figuras que a gente estava aprendendo as formulazinhas, né? Isso aí não é um quadrado, não é um retângulo, não é um polígono regular, não é um triângulo, enfim, não é nenhuma daquelas, beleza? Então, qual seria uma estratégia para a gente calcular a área desse terreno? Você já tem aí na cabeça de vocês? Alguma estratégia? Sim. Qual seria a estratégia? Calcular a área dos triângulos que estão, porque no quadrado, que tem um quadrado maior e tem 3 triângulos fora a imagem. Eu calcularia a área dele, subtrair a área do quadrado e eu teria a área da imagem. Beleza. E é isso mesmo. Muito bom. Então vamos aqui, vamos esclarecer as coisas. Perceba que eu tenho aí um quadradão grande, né? Ou é um retângulo grande aí, na verdade. Perceba que eu tenho aí o retângulo A, B, D, F. Né? O maior retângulo que você consegue ver aí nessa figura. Esse cara aí, ele tem lados medindo o quê? Ó? 13 mais 3. 13 mais 3 dá 16. Então, a base dele é 16 e a altura é 10 mais 4, é 14. Então, a área desse desse retângulo grandão é 16 vezes 14. Né? Aí você pode fazer 16 vezes 10 dá 160, 16 vezes 4 dá 64. Né? Então, 160 mais 64. Não sei se vocês fazem essas contas assim, né? Mas eu gosto de fazer assim. Isso aqui dá 224. Então, 224 metros quadrados é a área desse retângulo grandão aí que você consegue ver na figura. Ok. Aí, como a Analisa falou, a gente vai tentar fazer o seguinte. Observe que eu tenho aí 3 triângulos, né? Vou chamar o triângulo 1. Tem o triângulo 2 aqui, ó. E tem outro triângulo grandão aqui, que é o 3. Eu vou calcular a área deles, de cada um. Então, vamos calcular aqui a área do triângulo 1. Eu vou chamar de A1, assim. A área do triângulo 1. Como é que calcula a área de um triângulo? Vocês lembram? A formulazinha, vamos lá. Quem lembrar, tem um bombom. Base vezes a altura dividido por 2, que era o bombom. Pronto, virtual. Base vezes a altura sobre 2. A base desse triângulo 1 é qual? Aí depende de onde você olha, né? Mas você pode olhar daqui, né? A base você pode tomar como sendo 4. A altura, 9. Então vai ficar 4 vezes 9 sobre 2. 4 vezes 9 é 36 sobre 2, 18 metros quadrados. Então isso aqui vai ser a área desse triângulo aí. Vamos para o triângulo 2, né? Agora aqui a gente pode até acelerar um pouquinho. A área do triângulo 2, a base é 3, a altura é 10, e aí eu pego e divido por 2, da fórmula. Então vai ficar 3 vezes 10 dá 30, dividido por 2 dá 15. Então é 15 metros quadrados, é a área desse triângulo aqui. E a área desse triângulo grandão aqui? Bom, perceba que do A para o B é 14, né? Porque aqui é 10 e aqui é 4, é a mesma coisa. E do B para o C é quanto? Alguém consegue me dizer? Isso aqui, do B para o C é quanto? 4. Não, pera. Ai, meu Deus. Olha quanto é a base do retângulo grande. Daqui para cá é quanto? A gente não achou que é 16? Uhum. Que é 16. Seria... Agora olha lá para cima. Aqui já tem 9, né? Aqui também em cima tem que dar 16, isso tudo. 7. Então aqui tem que ser 7. Porque 7 com 9 dá 16.
Beleza? Então, esse triângulo grande aqui, o triângulo 3, a área dele vai ser o seguinte. Vai ser a base, que eu posso pegar como sendo 7, vezes a altura, que é 14, dividido por 2. Você pode dividir esse 14 por 2, fica um 7, né? 7 vezes 7, que claro dá 49 metros quadrados. Beleza, então a área do terreno, chamada de AT, vai ser o quê? Vai ser a área do retângulo todo, 224, menos a área do triângulo 1, menos a área do triângulo 2, menos a área do triângulo 3, que é 49. Então aqui vai dar 224, menos, vamos ver quanto é que dá isso aqui. 18, aqui no caso tudo negativo, né? Você vai só repetir o sinal e somar tudo. Então 18 com 15 vai dar o quê? 33. 33 com 49 dá 70, 82, né? Tomara que eu não erre essas contas. 224 menos 82, aqui o 4 menos 2 vai sobrar um 2, aqui é um 4 e aqui é 1. 142 metros quadrados. E fechou. Geralmente os problemas que envolvem área não vai vir tipo aqueles problemas bem básicos, né? Tipo, calcule a área dessa figura usando sua fórmula, fechado. Não. Quando está geralmente em vestibular ou no Enem, não é diretamente a aplicação da fórmula, explícita assim. Geralmente tem sempre um detalhe a mais para você fazer, né? Uma interpretação de texto para você poder trabalhar, ok? Vamos lá, então. Então aqui a gente trabalhou a área do triângulo, de certa forma, e a área do retângulo, né? Exercício 2. De um quadrado ABCD, de lado 8 centímetros, foram retirados 4 triângulos retângulos isósceles com catetos 2 centímetros, conforme a figura, né? A área do octógono remanescente é... Então vamos lá. Quero sugestões novamente aqui para a gente começar essa questão. Como é que a gente faz? Lembrando que a gente não viu fórmula da área do octógono, né? Não, a gente nem, na verdade nem costuma mostrar nenhuma fórmula para a área de octógono. Então a estratégia aqui tem que ser diferente. Não é fórmula diretamente aplicada aí a essa figura amarela, né? E aí, o que vocês acham? Vamos lá, sugestões. Os trovões estão bom. Nenhuma? Peraí. Posso falar? Pode. Eu acho que é o mesmo esquema do outro. Mesmo Calcular a esquema. área do quadrado. Mas pera. Aí não teria como saber a área certinha, né, dos triângulos. Mas se você pegar os triângulos, vai formar uns quadradinhos. Se você pegar... Vamos lá. Não sei ao certo. Você tá certo, assim. É isso mesmo. Ó, o que a gente vai fazer? Bom, existe um quadrado aqui, né? Que é o quadrado ABCD. Então vamos calcular a área do quadrado ABCD. A área do quadrado aí tá fácil demais, porque ele diz que o lado dele é 8. Né? Então ele está dizendo que isso aqui mede 8. E aqui também, né? Com todos os lados mede 8. Os outros dois também, né? Vou botar. Como é calcular a área de um quadrado? A área de qualquer quadrado é simplesmente você pegar o tamanho do lado e elevar ao quadrado, né? Quem diria? A área de um quadrado é o lado ao quadrado. Né? Só que lembrando que esse quadrado não é um quadradinho assim, né? É o 2. Beleza. Então a área desse quadrado aí vai ser 64. A unidade está em centímetro, então centímetro quadrado. Beleza. Então a área do todo, né? Considerando esses triângulozinhos aqui, né, que foram mencionados no texto. Então 64 é com esses carinhas aqui, ó. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou retirar esses triângulos.
Eu vou cortar esses triângulos. Então vai ficar aí só a área do octógono. Em outras palavras, eu vou procurar quanto é que é a área desses triângulos, né? Vou calcular e vou descontar aqui desses 64. Então vamos aqui. Percebe que os triângulos aí todos são congruentes, né? Porque ele diz que os catetos aqui, ó, é 2. Então, todos têm cateto 2, né? Então, esses 4 triângulos são congruentes. Então, eu posso dizer que a área dos triângulos, dos 4, né? Tudo junto, vai ser o quê? Vai ser 4 vezes a área de um deles. Aí a área de um deles vai ser o seguinte, a base, que é 2, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. Aí eu acho que fecha tudo, né? 2 vezes 2 dá 4, né? 4 dividido por 2 dá 2. Ou, simplesmente eu cancelo aqui, né? 4 vezes 2 dá 8. Então dá 8 centímetros quadrados. Pronto, a área do quadradão é 64. A área dos 4 triângulos menores dá 8. Portanto, a área do octógono, então a área do octógono, vou botar só assim, vai ser o quê? Vai ser 64 menos 8. Isso aí vai dar 56 centímetros quadrados. Oi. Quando eu vi, né, eu ia fazer o negócio dos quadradinhos que passou pela minha cabeça. É a mesma coisa. Que seria, tipo, juntar 2 e 2 triângulos, né, formar 2 quadrados. E aí só tirava a área dos 2 quadrados, né? 2 quadrados de lado 2, daria 8 juntando os 2, né? Sim, tem razão. O que a analista está falando é que se você pegar esses triângulozinhos de lado 2 e 2, você pode juntar eles e fazer quadradinhos de lado 2, né? Tipo assim, ó. Você pode juntar 2 deles e fazer isso. E aí a área dele vai ser o quê? 2 vezes 2, seria 4. Aí junta esses 2 de baixo também, teria a área 4. Então 4 mais 4 dá os 8. Beleza? Justamente esses 8 aqui que eu fiz. Tranquilo? Não era isso o pensamento? 56, né? Letra C. Ok. Então vamos lá. Agora vamos mexer aqui com um círculo e um trapézio, né? A figura a seguir mostra um círculo inscrito em um trapézio retângulo. Calcule a área desse círculo. Aqui a gente precisa organizar as coisas, que é o seguinte. Quando eu digo que um círculo está inscrito em um certo polígono, eu estou dizendo que ele tangencia esse polígono. Em outras palavras, ele toca os lados do polígono em apenas um ponto. Beleza? Isso significa inscrever um círculo num polígono. Então, o único ponto de contato do círculo com esse polígono são esses 4 pontos aí, um em cada lado. Ok. Eu quero a área desse círculo, né? A área desse círculo. Bom, a área de qualquer círculo, você pode calcular usando π vezes o raio ao quadrado. E aí que está o problema inicial, porque eu não tenho raio explícito aí nessa questão, né? Perceba que o raio não está dado aí na questão e você vai ter que tirar essa informação dos dados que foram fornecidos aqui. Então vamos lá. A sacada aqui é você pensar o seguinte: eu posso traçar a altura desse triângulo aqui, ó. Perceba que eu posso formar um triângulo. Tá aqui. Eu vou chamar aqui triângulo ABC, né? Tá aqui nosso triângulo ABC. Nosso triângulo ABC, que foi criado por mim, né? Ele tem hipotenusa 10. Tá tranquilo aqui, tá de cara. Ó. Aqui é a hipotenusa. Outra coisa. Dá pra gente achar essa base AB aqui, né? Essa base AB não tá muito difícil. Perceba que aqui em cima é 6, ó. Aqui embaixo também vai ser 6. Daqui pra cá. Isso quer dizer que a base AB também tem que ser 6. Por quê? Porque embaixo tudo é 12. 6 mais 6 dá 12.
Então, nesse triângulo aí, eu tenho cateto medindo 10 e... Desculpa. Hipotenusa medindo 10 e cateto medindo 6. O outro cateto é desconhecido. Eu vou chamar de x. Mas dá pra gente descobrir quanto é esse x, não dá? Usando o teorema de Pitágoras. Olha Pitágoras aqui de novo. X ao quadrado mais 6 ao quadrado dá 10 ao quadrado. Não é assim? Rapidinho aqui, 6 ao quadrado é 36. E 10 ao quadrado é 100. Então, x ao quadrado é igual a 100 menos 36. Dá 64. Então, x só pode ser... Qual é o número que é elevado ao quadrado? Dá 64. Isso é o 8. 8. Fechou. Então, x é 8. Agora perceba que esse x é justamente a altura do trapézio. Concordam comigo? O x é a altura do trapézio. E ao mesmo tempo, né? Esse 8 aí, eu vou botar até ele aqui para não ficar muito feia a figura. Esse 8, ele também é a altura do círculo. Em outras palavras ainda, ele é justamente o diâmetro do círculo. Então, isso aqui também é 8. Ó. Né? Isso aqui tudinho, essa corda que apareceu aí passando pelo centro é 8. E aí a gente tem que saber o seguinte, se eu estou sabendo o diâmetro do círculo, é claro que eu sei quanto é o raio. O raio só pode ser metade do diâmetro. Então, com certeza, o raio aqui é 4, né? E aqui é 4 também. Portanto, a gente achou o raio. O raio é 4. E achando o raio, pronto, a área sai fácil. Π vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Mais conhecido como 16. E fechou. A área do círculo é 16π. Ok? Aí você pode estar perguntando, professor, e o π vai substituir? Não, não substitui o π se na questão não for necessário. Percebe que no texto ele não informou o valor de π para aproximar e a questão não tem alternativa, né? Então deixa assim mesmo. A área é 16π. E fechou. Beleza. Agora vamos aqui para uma questãozinha do Enem, né? Questão, vamos ver se você desenrola. Diz assim, ó. Uma empresa de telefonia celular possui 2 antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km, cujas circunferências se tangenciam no ponto O, como mostra a figura. Então, vamos olhar aqui para a figura. Ó. Ele está dizendo que a área de cobertura, essa área é branca. Então, bem aqui tem uma antena. Ó. Esse ponto vermelho que eu estou colocando. A mesma coisa acontece aqui. Então, dessas antenas, elas conseguem cobrir essa área branca aqui todinha. E diz que o raio de cobertura é de 2 km. Então, tudo que tiver a 2 km aqui, eles conseguem cobrir, né? Mesma coisa aqui, ó. 2 km. Então, tá aqui as antenas, a antena 1 e a antena 2, né? Beleza. O que é que vai acontecer aí? O ponto O, que eu acho que não está aqui, mas é esse ponto aqui que está se referindo. O ponto O é esse, ó. O ponto O indica a posição da nova antena. E a sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente a circunferência das áreas de cobertura menor. No caso, ele está falando desse círculo grandão aqui, ó. Esse círculo grandão, perceba que ele tangencia os círculos menores, é isso que ele está falando. Com a instalação da nova antena, que é essa que pega essa cobertura maior, a medição da área de cobertura, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em... Então, ele está perguntando o seguinte, antes eu tinha uma certa área de cobertura, e agora eu vou ter quanto a mais? É isso que ele está perguntando. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Eu vou calcular primeiro qual era a minha área de cobertura,
E depois eu vou calcular qual é a minha nova área de cobertura, para poder saber quanto foi ampliada, certo? Então vamos ver aqui. Então vou escrever aqui cobertura antiga. Antes da instalação da nova antena. Bom, a cobertura antiga, a área de cobertura antiga, era responsável... Quem era responsável por ela? A antena 1 mais a antena 2, não era assim? Só pegar a área da antena 1 e a antena 2. A área de cobertura da antena 1 era um círculo de raio 2. Bom, então a área de cobertura 1 vai ser π vezes 2 ao quadrado. A mesma coisa acontece para a outra, porque são círculos do mesmo tamanho. Π vezes o raio ao quadrado. Já escrevi. Pronto. Então a cobertura era 4π mais 4π. 4π mais 4π dá 8π. 8π o quê? Quilômetros quadrados. Então essa era a área de cobertura quando a gente tinha só as duas antenas menores, né? Esses círculos brancos aí é a área de cobertura antiga. O que aconteceu? Vão ser substituídas, né? E agora a gente vai ter uma nova área de cobertura aí maior e ela vai corresponder a quanto, né? Vamos ver aqui. Cobertura nova, vou chamar. Vamos aqui. A área de cobertura nova vai ser dada pela área desse círculo maior que vocês conseguem ver aí na figura. Esse círculo maior, percebam que ele tem o raio quanto? Ó. O raio dele vem aqui do ponto O, que chamou, até aqui. Perceba que o raio desse círculo maior é justamente o diâmetro de um círculo menor, né? É justamente essa parte aqui que eu estou grifando aqui de vermelho. Como esse círculo menor tinha raio 2, então esse raio da antena grandona vai ter raio 4. Né? Então a cobertura nova, né? A área, né? da antena nova, vou chamar assim, vai ter a área π vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. 16. Botei foi 18. É 16. O cérebro não está respondendo. Então a área da antena nova vai ser 16π. Isso em quilômetros quadrados. Concluindo nossa questão. As duas antenas, antigamente, elas forneciam a área de cobertura de 8π. Só uma antena, a que vai fazer uma cobertura maior, agora vai conseguir cobrir uma área de 16π. Então foi ampliada em quanto? Foi ampliada em quanto? Como é que conta eu vou fazer? A nova cobre 16, antes era 8. É só fazer 16π menos 8π, que vai dar 8π, que é a alternativa A. Lembrando novamente, ele pergunta o que foi ampliado, o que cresceu. Então você tem que comparar o antes e o depois. Beleza? Eu erraria essa questão porque eu ia dar só o número da nova cobertura. Com certeza. Quem Porque errou essa questão, a maioria não percebeu esse finalzinho aqui, ó. O detalhe está aqui, ó. Foi ampliada em... E perceba que tem alternativa aqui, ó. O Enem ele é traiçoeiro, ele bota as alternativas que possivelmente o pessoal pensaria. Tranquilo? Então a alternativa correta é a letra A, porque foi ampliada em 8 só. Essa aqui é interessante, ó. Vamos aqui. O esquema 1, ele mostra a configuração de uma quadra de basquete, que está aqui, que é o esquema 1 é esse. Os trapézios em cinza, chamados de garrafões, correspondem às áreas restritivas. Visando atender às orientações do Comitê Central da Federação Internacional de Basquete, o FIBA, em 2010, que unificou as marcações das diversas ligas, foi prevista uma modificação nos garrafões das quadras, que passariam a ser retângulos, como mostra
né, o esquema 2, que passariam a ser, perceba aqui a diferença, né? Aqui você tem trapézios, ó, os garrafões estão aqui, ó. Aqui você tem um trapézio. E já aqui você não tem trapézio, você tem um retângulo. Ok? Após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão que corresponde a um aumento de 5.800, um aumento de 75.400, um aumento ou uma diminuição, né? Então, basicamente, ele quer saber quanto foi que houve, com essa alteração, foi que aconteceu? Aumentou a área ou diminuiu? Em quanto? Basicamente, é isso que ele está exigindo de você. Bom, para mim saber se aumentou a área ou diminuiu a área, eu preciso saber, de fato, quanto é que é essa área. Ok? E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou calcular a área antes e a área depois. Então, vamos ver se a gente tem espaço aqui. Então, vamos aproveitar esse espaço aqui do trapézio, né? E vamos calcular a área desse trapézio aqui, de um desses garrafões. Então, a área aqui vai ser o seguinte. Como é que calcula a área de um trapézio? Vamos aqui. Base maior, mais a base menor, vezes a altura, sobre 2. Isso é a área de um trapézio. A base maior desse trapézio aqui. Perceba que esse trapézio está deitado, né? A gente costuma ver ele em pé, assim, com as bases em pé. Mas aqui, a base maior é 600. A base menor é 360, que é essa aqui, ó. Fechou aqui. Aí a altura. A altura está dada aqui que é 580. Dividido por 2. 600 mais 360 dá 960, né? Fica 960 vezes 580. Portanto, a área vai ser isso aí. Sim, eu não divido por 2, né? Divido por 2. Aí 960 dividido por 2 dá o quê? Dá 480, né? Vezes 580. Pronto. Aí eu queria que vocês não fizessem essa conta, deixassem assim. O Enem, às vezes, você precisa ter uma estratégia para evitar fazer contas, né? Então, a área aí do trapézio, desses garrafão aí, vai ser o correspondente a 480 vezes 580. Ok? Depois a gente faz essa conta se for preciso, mas note que não vai ser preciso. A área do retângulo, por sua vez, vai ser o seguinte. A área de um retângulo basta você multiplicar o comprimento vezes a largura ou a base vezes a altura, tanto faz você falar. Então você vai pegar o 580, ou melhor, fazer assim para ficar ainda mais didático. Pegar o 490 e multiplicar por 580. Não vai caber. Deixa eu botar mais para baixo aqui. Vai ser o 490 vezes 580. Beleza. Só com essas duas informações eu consigo me responder aí o que foi pedido. Resumindo, a área do garrafão antes era 480 vezes 580. Depois passou para 490 vezes 580. E aí, o que vocês acham? Olhando essas duas multiplicações, houve um aumento ou uma redução, uma diminuição? Do antes e do depois, comparando aí. O que vocês acham aí? Comentem aí. Com certeza um aumento. Um aumento. Muito bem. Aumento. Aumento. Fechou, aumento. E como é que agora a gente acha esse valor do aumento, né? Perceba que... Fazendo a... Pode ser, dá certo. Não, pode fazer. Dá certo. Fazendo, tudo bem, dá certo. Mas eu queria que vocês percebessem essas duas multiplicações, ó.
Antes era 480 vezes um número, não é assim? E depois passou para 490 vezes o mesmo número. Ou seja, se você comparar isso aí, foi que aumentou. O aumento foi de 10 vezes o número. Vocês acompanharam meu movimento aqui. Era como se eu tivesse assim, 480 maçãs e depois passou para 490 maçãs. Foi basicamente isso. Ou seja, aumentou quanto? Aumentou 10 maçãs. Só que eu não estou falando de maçã, eu estou falando de 580. Então o aumento foi de 10 vezes 580. Pensa no 580 como sendo uma fruta, por exemplo. Então o que aumentou foi 10 vezes 580. E 10 vezes 580 dá 5.800. Fechou? Letra A. Claro, se você não tivesse esse pensamento, aí você vai fazer aí igual a sugestão aí da Gabriela. Beleza? Você ia fazer essa conta, ia fazer depois essa, e ia subtrair para ver quanto foi que aumentou. Tenho certeza que você ia encontrar a mesma coisa. Isso que eu ia fazer mesmo. Mas realmente é muito mais fácil. E é bom você pensar assim para às vezes facilitar as contas, né? Mas tudo bem. Fechou. Vamos ver se dá tempo de fazer essa. Essa daqui foi do Enem de 2019, né? Foi o Enem antes da pandemia. Então vamos ver se estava fácil aqui. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estabelecimento. Então o importante aqui é que você note que você vai ter que pensar em 10 placas. 10 placas iguais a essa aqui. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. Então, informação aqui, o valor ele depende da área total das placas, beleza? O formato de cada placa é um círculo de diâmetro D igual a 40 centímetros, que é justamente aqui, ó, 40 centímetros, que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é de 60 centímetros, que chamou de H. Conforme ilustrado na figura. Use 3,14. Olha aqui, ele está dizendo que o π vai ser 3,14, beleza? A aproximação de π vai ser 3,14. Então, a gente vai adotar isso aqui. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Beleza. Então, o que eu preciso fazer inicial é saber quanto é que é a área de uma placa. Ok? Vamos aqui. Área de uma placa. Perceba que essa placa ela pode ser subdividida assim, ó, em duas figuras. A primeira, essa de baixo, um retângulo, né? E a de cima, essa parte circular aqui, que no caso aí vai ser um semicírculo. A área do retângulo vai ser o seguinte, perceba aqui, a base desse retângulo vai ser 40, né? Daqui para cá é 40. A altura dele vai ser quanto? Como é que a gente acha? Ó? Como ele diz que isso aqui é 40, perceba que o raio desse semicírculo é 20. E o raio assim também é 20, ó. Ok? O que eu quero dizer com isso? É que esse retângulo de baixo, na verdade, é um quadrado, que aqui é 40. Porque 40 com esses 20 de altura aqui, assim, ó, dá justamente os 60 aqui fora. Então, essa parte de baixo, na verdade, é um quadrado, que é 40 e 40. Então, a área dessa parte aqui, da parte quadrada, vai ser 40 vezes 40, ou seja, 40 ao quadrado.
4 vezes 4 dá 16. Dobra a quantidade de zeros. Então a área desse cara aqui vai ser 16.600. Beleza. E a área da parte circular, como é que você vai fazer? A área do semicírculo. A gente sabe que a área de um círculo completo é πr ao quadrado. Como eu quero a área só da metade, eu vou dividir por 2. Beleza? Então a área vai ficar o seguinte: π vezes o raio ao quadrado, que no caso fica 20 ao quadrado, sobre 2. Então a área aqui vai ficar 3,14 vezes 400 sobre 2. Então a área vai ficar 3,14. Pega o 400 e divide por 2, fica 200. Então fica 3,14 vezes 200. Acelerando aqui um pouquinho, perceba que vai dar 628 centímetros quadrados. Pronto, então a área da placa, de uma placa, vai ser 1.600 mais 628, né? E vai dar o que aí? O 1.600 mais 600 vai dar 2, né? 228. 2.228, assim? 2.228 centímetros quadrados. Como você quer, né, a área de 10 placas, o que você vai fazer? Só multiplicar por 10. Então vai ser 10 vezes 2.228. Que vai dar 2.228, acrescentado com um zero aqui, centímetros quadrados. No caso é aqui, né? Letra B. Beleza? Então valeu aí, pessoal.